Olá pessoal, como é que vocês estão? A nossa aula de hoje é maravilhosa, uma delícia. E aliás, quando eu estava me preparando, eu pensei que eu ia justamente comentar com vocês sobre isso. Porque muita gente faz perguntas sobre, mas cortar a mão? Mas costurar a mão? As pessoas acham que tem uma ideia, quem não tem ainda esse costume, né? Quem não está acostumado a trabalhar a mão, faz uma ideia de que vai demorar uma eternidade, que isso é uma coisa que não é prazerosa. Então, tem isso como uma coisa que não é muito legal fazer. Como alinhavar, por exemplo, às vezes as pessoas falam, mas tem que alinhavar. A gente tem alguns recursos para diminuir um pouquinho o trabalho, mas de qualquer forma, o quilting à mão e o costurar à mão, como vocês viram, durante o ano todo a gente montou os bloquinhos à mão, é muito gostoso, é uma atividade relaxante, é uma atividade que propicia para a gente momentos de. Eu falo que para mim é uma viagem, mas eu acho que é também de contemplação. Como é a palavra que eu estou tentando achar, Bruno? De quando as pessoas meditam, de meditação. Às vezes a gente se transporta, pensa em outros lugares, e quando a gente começa a participar disso, quando a gente começa a demonstrar interesse, a gente também pesquisa, a gente também fica sabendo de histórias e a gente se transporta às vezes até no tempo. Eu tô falando isso porque a gente tem algumas imagens para mostrar essa história do quilting à mão, principalmente, né, a costura à mão, mas principalmente o quilting à mão, também já foi motivo de reunião de pessoas. Por exemplo, o quiltar à mão foi chamado, uma época que até hoje ainda é assim, de quilting bee. O que quer dizer? Quer dizer que as abelhas estão reunidas no entorno, né? Quiltando como abelhas, no entorno de um frame. Você está mostrando já, Bruno? O Bruno está preparando para mostrar. O frame nada mais é do que uma armação onde a colcha é montada e é grande essa armação, da medida da colcha, muitas vezes da colcha inteira. E as mulheres podem se sentar ao redor para quiltar a mão. E tem uma história, você está mostrando já? E tem uma história que é verdadeira, é verídica. Na época da colonização dos Estados Unidos, as mulheres não, as pessoas, né, as famílias não se encontravam porque as propriedades eram grandes e longe umas das outras. Então, essa história de se juntar para fazer uma colcha também era motivo para as famílias se reunirem. Então, quando ela terminava a colcha, ela marcava um quilting bee, geralmente na igreja, onde se ia uma vez por semana, às vezes até menos que isso. A tal dia a gente vai se reunir para quiltar a colcha desta pessoa. Às vezes era uma colcha de casamento, feita para um casal novo que estava se formando. Então as pessoas se juntavam, as mulheres que tinham essa habilidade manual se sentavam às vezes embaixo de uma árvore bem gostosa ou dentro da casa e quiltavam aquela colcha. Quando terminava o dia, a colcha estava inteirinha quiltada, cada uma ali no seu pedacinho, e a colcha ficava completa. Então essas mulheres ficavam ali, outras iam para a cozinha, os homens iam fazer pequenos concertos pela fazenda, e era um motivo das pessoas se reunirem. Muitas vezes era onde os jovens se conheciam para poder se relacionarem dali para frente, chegando a casar e tudo mais. Então era um evento social, a finalidade era aquela, mas também era um evento social. E até hoje ainda existe isso. Existe até no Brasil, muitas alunas minhas acabam formando um grupinho, se reúne na casa de uma ou na casa de outra, e nos ateliês também, né? A gente se reúne naquele dia na semana, forma-se um grupo, aquele grupo cria vínculo, muitas vezes viajam juntas. Então essa história do se reunir para fazer é muito bacana. E a gente sabendo dessa história, que aliás essa é uma das histórias que a gente conta lá no Quilting Box, né, Bruno? Daqui a pouco eu falo do Quilting Box, o que é. Então a gente, essas histórias, quando você está trabalhando, você se transporta aquele tempo e você lembra daquelas histórias, e às vezes a gente segue pessoas que fazem esses trabalhos no Instagram, por exemplo, ou no Instagram, ou vê no Pinterest. Então a gente
se sente em outros lugares. Isso é muito gostoso. Ou talvez o que explique melhor, a gente se sente dentro de uma comunidade, a gente faz parte de uma tribo, que é essa tribo que gosta do fazer à mão, gosta de patchwork, gosta de quilting, gosta do fazer à mão. E é extremamente prazeroso, é muito mais rápido do que se pode imaginar, é mais demorado do que quiltar a máquina, é óbvio, mas é muito prazeroso, não é uma coisa que a gente faz, ai, não vejo a hora de acabar, não, é uma coisa que a gente sente prazer, a gente não vê a hora de chegar, por exemplo, o final do dia, para a gente sentar na sala, junto da família e ficar ali quiltando, tanto a costura como o quilting, tá? O Quilting Box é uma coleção, na verdade é anual. O primeiro ano, no primeiro ano a gente contou a história de 1800 a 1900, então são fascículos, o primeiro volume, são fascículos colecionáveis, 12 no total. Cada fascículo tem uma história diferente, uma técnica diferente. E ali, além de ter a história daquela técnica e tudo isso que a gente contou aqui é de um, por exemplo, mas tem várias histórias e é localizado na época. Naquela época se fazia muito esse bloco, então tá lá, ali naquela época. Nessa época se faz aquela técnica, então ela está naquela época ali registrada. E junto vai o material para fazer o que a gente chama de quilt de boneca. Quilt de boneca eram quilts pequenos de boneca mesmo, pode ser quadrado, pode ser retangular, do tamanho de uma colcha de boneca. E as pessoas faziam e fazem até hoje para experimentar uma técnica, para guardar, e naquela época para registrar aquela técnica, porque não tinha, né, como escrever, muitas nem sabiam ler e escrever, então o registro era feito trabalhando naquilo, então fazia-se o bloco para aprender e aí guarda o bloco e aí fazendo as colchinhas de boneca, era onde as crianças também aprendiam esse ofício. Então todas essas histórias estão lá no primeiro e no segundo ano. O primeiro ano é 1800 a 1900 e o segundo ano 1900 até 2000, tá? Quilting Box, eu vou deixar o link aqui no card, mas pode deixar na descrição do vídeo também, Bruno? Pode. No quiltinginbox.com.br, é isso mesmo, tô certa, né? Falei certinho? Falei. Então, fala, Bruno. Depois você mostra um fascículo rapidinho do Quilting Box, tá? Tá bom, mostro, tá. Depois, posso deixar para o final? Pode. Então, hoje eu resolvi dividir em duas etapas o acabamento que a gente vai fazer, justamente porque tem muita informação. É maravilhoso, é uma delícia, é cheio de detalhezinhos e eu vou hoje falar sobre o material, como a gente faz o sanduíche e sobre o material que a gente usa, e na próxima aula a gente vai ver efetivamente como usa cada um desses apetrechos, né? Muitos deles são dedais e como é o quilting, tá? O quilting à mão. Antes de você continuar, você falou muito do grupo, mas também as pessoas também faziam sozinhas, né? Sim, fazem até hoje, né? A gente faz até hoje, mas o que eu quero dizer é assim, Tem fotos daqui, pessoas fazendo, né? Sei lá, deve ser do século XIX isso, eu ou acho do século que sim. XX, bem no começo. Ou pode ser até hoje isso permanece. A gente está passando uma etapa agora onde não convém se reunir, mas logo a gente vai estar livre disso, aí a gente vai fazer parte de um grupo. Isso aqui lembra a avó. Né? Lembra a avó? Lembra a avó chuta. Ah, é? É um bastidor que é como você vai mostrar, né? Isso, Você a gente vai mostrar como usar o bastidor também, como fazer sem o bastidor, porque existe as duas formas, tá? E quiltar sozinho também faz a gente lembrar disso tudo, né? Então é muito gostoso, gente. Vão por mim. Não se assustem não com, eu vou quiltar a colcha inteirinha à mão. É muito gostoso, muito prazeroso, tá? Eu já tenho esse sanduichinho meu aqui, já está montado. Acho que antes de montar o sanduíche eu vou mostrar o material, tá, Bruno? Tá, você põe aqui em cima, então, para mim, por favor. Olhem, a linha usada para quiltar, ela pode ser essa aqui, que é a DMC,
tá? Ela tem de quase todas não, ela tem de todas as cores e a gente sempre vai achar um tom que a gente gosta. Essa daqui é a cor cru. Essa linha não está no ar, mas tem, então quem quiser pode pedir pro Manuel, né, Bruno? Não tá na loja virtual. Não tá lá na loja virtual, mas a gente tem aqui, então pode pedir por e-mail, panoxadrez@panoxadrez. Tá, então se for por e-mail é panoxadrez@panoxadrez.com.br, ou se isso é e-mail, tá? Ou então, não, fala o e-mail, Bruno. panoxadrez@panoxadrez.com.br. Isso, então é isso mesmo, o e-mail, ou pelo WhatsApp da loja, que é o 11 997 8847, não, 11 99744 4536. Falei certo, né? Sim. Eu faço confusão. 9744 4536. 99744 4536, tá? Para essa linha aqui a gente tem essa e tem a fala, Bruno, o nome. Hoje eu tô ruim para lembrar o nome. Essa é DMC e tem a da Ricamari. Da Ricamari, não, a outra. Só tem essa aí da DMC. Só tem essa? Tá, então só tem essa DMC. Não tem um pouquinho da outra lá, da Gutermann? Não. Não, tá. Então só da DMC, tá? Que é ótima. Ela inclusive se chama Handy Quilting, ela serve para mão e para máquina, mas ela é excelente. Ela é mais grossinha, é super resistente e ela já é enceradinha. Apesar de que é muito bom usar a cera, olhem só. A cera serve, esse materialzinho, olha, aqui a cera tá aqui dentro, é um disquinho de cera, é cera de abelha, tá? E serve pra gente passar na linha, quando a gente vai ou costurar a mão ou quiltar a mão, tá? Então passa de um lado e de outro, não empurra muito até lá ao meio não, é bem na beiradinha aqui, tá? Aí a linha fica enceradinha, ela corre melhor, ela fica mais forte, porque as fibras ficam bem juntinhas e ela não embaraça, tá? Então é bem bacana. Um outro material também que a gente usa, na verdade eu tenho vários modelinhos aqui. Esses acessórios estão no pano xadrez também, tá? Estão no pano xadrez, com certeza, todos eles, tá? Isso. Tem onde? No card tem eles reunidos. No link card. Direto. Tá, então no card tem um link direto para todos eles, tá? O card aqui em cima, olha. Esse aqui, esses dois, na verdade, eles vêm em conjunto, eles são de silicone e servem para colocar no indicador e no polegar. A função dele é segurar firme a agulha, tá? Então, eles são super confortáveis e não deixam a agulha escorregar na mão da gente. Então, eles servem para isso, tá? A gente tem o dedal de couro, tá? Então, tem esse modelinho aqui com esse disquinho e tem o sem o disquinho também. Tô com ele aqui agora, olha. Tem com o disquinho e sem o disquinho, para quem não gosta, porque esse é nessa posição. O sem o disquinho geralmente para quem apoia com a parte aqui de cima, tá? Do dedo aqui em cima, ó. E qual é a utilidade do disco de metal no dedal? É para colocar a agulha. Tá? É porque às vezes a gente tem gente que tem preferência para empurrar com essa parte do dedo. A gente sabe qual é a parte do dedo que a gente usa, porque geralmente fica todo pinicadinho, né? E esse aqui tem um local específico, é para quem empurra com esse aqui. Eu vou mostrar como usar todos eles amanhã, tá? Além disso, amanhã, na próxima aula, desculpem, é verdade. Na próxima aula sobre o quilt along, tá? Esses dedais são dedais simples, comuns, tá? Geralmente as pessoas têm em casa, os meus têm séculos e séculos e séculos. Esse aqui é para usar mais na parte de baixo aqui, a gente vai mostrar como usa amanhã. E esse aqui também já tá fora de linha, né, Bruno? Mas qualquer dedal que vocês tiverem vale a pena. Esses de couro são extremamente confortáveis, você nem sente que tá com ele nas mãos. E a gente ainda tem esses dedaizinhos aqui, olhem só, que eles são serve para qualquer costura. Esse aqui chamado de dedal de alfaiate, a gente coloca nessa posição aqui, empurra com essa parte do dedo, em vez da parte aqui de cima. Esse aqui é a mesma coisa, e o de metal também. Então, é alfaiate, porque o alfaiate gosta de usar assim, olha, desse jeito. E a gente vai aqui, ó,
tá? A gente vai mostrar como usa amanhã, então para quem quilta a mão sem, na próxima aula, desculpe, na próxima aula sem, para quem quilta sem o bastidor. E esse aqui também é um dedal que a gente põe aqui na palma da mão, olha só. Ele serve para a gente empurrar a agulha desse jeito aqui, ó, tá? Então ainda tem isso. Ele é usado para fazer sashiko, que é aquele bordado japonês, mas ele serve também para quiltar, então ele é bem confortável para usar desse jeito, tá? Eu vou mostrar em detalhes, bem em câmera lenta, como é que a gente faz e o exercício também que a gente faz para aprender a usar os dedais, tá bom? Então, esses são os materiais que são utilizados. Além disso, a gente tem agulha. Essa agulha é mais grossa aqui e um pouco mais comprida. Ela é uma agulha, dá para ver? Não. Ela é a agulha que a gente usa para fazer o sanduíche, eu já vou mostrar já. O sanduíche é isso aqui que tá aqui, tá? É o forro, a manta e o topo é um sanduíche, por isso que tem esse nome. E as agulhas para o quilting são aquelas agulhas mais finas e menores, tá? Então elas são menorzinhas, deixa eu mostrar aqui, ó. Ela é menorzinha. No entanto, você usa a agulha que você quiser. Essa é especial para quilting, porque para quando a gente faz o quilting usando o bastidor, é melhor usar uma agulha que seja menorzinha no tamanho. Essa agulha tem o que aqui? 3,5 cm, 3,5. Não chega a 4 centímetros, tá? Dá a impressão que é ruim, mas amanhã a gente vai ver que ela é bem confortável na próxima aula. O Bruno toda hora me corrige porque eu tô falando toda hora errado. Aqui são os dedais, eles são japoneses, então esses dedais que são os de sashiko e também são dedais de alfaiate, a gente tem de couro e de metal, tá? Então, quem preferir de couro, quem prefere de metal. A canetinha que desaparece também, tá? Que é uma caneta especial, você risca, depois quando você aplica o ferro, ela desaparece. Eu tenho aqui também uma tesoura, é sempre muito bom uma tesoura e uma tesoura muito boa. Um outro detalhe também super bacana são os stencils, tá? Esse aqui tem pouquinho, mas ainda tem lá na loja, né, Bruno? É um stencil onde a gente pode riscar. Esse aqui é ideal para blocos, olha só que bacana. Às vezes você põe bloco, põe um bloco liso, olha que delícia quiltar isso. Então a gente usa para quilting a máquina e para quilting a mão também. A gente vai ver como usa, tá? Amanhã. Da próxima aula, toda hora eu tô errando. Esse aqui também, olhem só, para quem não quer alinhavar, ele é ótimo porque você pode prender, ao invés de alinhavar todo o trabalho, você pode prender com esses alfinetes, tá? Que já são apropriados e a gente já vai ver como é que a gente coloca também, tá bom? Então, ao invés de alinhavar, só prende com ele. Esqueci de alguma coisa, Bruno? Acho que não, né? Deixa eu dar uma olhadinha em tudo que tá aqui, não. A gente precisa de... Fala, Bruno. Nada, você vai mostrar como usa bastidor e sem bastidor, como quilta. Isso, Então, quando a gente termina a colcha... Fala. O seu painel do quilt along você vai fazer quiltando livremente, digamos. Vou fazer quiltando à mão. Quiltando à mão, mas, isso. Por exemplo, você não vai seguir um desenho que nem é do stencil. Não, a gente vai ver isso amanhã, na próxima aula. Agora já me corrigi, tá vendo? Aprendi, não é amanhã, é na próxima aula, tá? Então. Olhem só, esse aqui já tá pronto, mas, e ele é um tecido, né? E não tem mais, tá, gente? É muito antigo isso aqui. Quando a gente termina o topo, que é essa parte de cima aqui, que é trabalhada, que é feita em patchwork ou que é aplicada, seja lá como for, essa parte de cima é o topo, tá? A parte de baixo é o forro e a parte que vai no meio, né, o enchimento, por assim dizer, é o recheio, é a manta. Eu gosto, e não é só que eu gosto, é que é a ideal, a perfeita, a manta perfeita para quiltar a mão é a âmbar 100. É essa manta aqui, olha, ela é bem fina, tá? Então, não tem um volume muito grande, é muito mais fácil quiltar com ela e ela é leve também. Então, mas mesmo assim, ela
promove algum calor, tá? Então, porque às vezes pode pensar, mas é fininha, é ideal para o nosso clima aqui no Brasil, tá? Aí, uma vez que eu montei, que eu já terminei a parte de cima, a gente vai montar o sanduíche. Então, eu ponho o forro no chão, vamos supor que a gente está fazendo uma colcha e não um pedaço, um trabalho menor. Eu estendo o forro no chão com o avesso para baixo, tá? E esse forro, ele tem que ser no mínimo 2 centímetros maior em toda a volta do que o topo, tá? Então, corto ali, pode ser até maior que isso, mas é importante que seja no mínimo 2 centímetros maior. Se eu não tiver tecido suficiente, porque a largura muitas vezes não alcança, já que os nossos tecidos têm só 1,5 metro, a gente pode sim costurar para chegar no tamanho inteiro, né, da coxa. Uma coxa às vezes tem 2,80 de largura. Ou a gente pode, com coxas de até 2,5 metros, a gente pode usar o algodão lavado, que tem na loja, no Pano Xadrez também. O algodão lavado é um algodão é um percal 180 fios, ele é ideal, é perfeito. O toque dele é bem macio e é perfeito para a gente usar no forro, tá? Então ele é branquinho, é muito, muito bom. E aí eu estendo esse tecido, não estico, tá? Ele fica bem estendido, mas não esticado, a ponto de produzir rugas. E aí a gente prende no chão com fita crepe. Em alguns intervalos, vamos supor, de 40 em 40 centímetros, ao redor a gente prende ele no chão, na sala, no quintal, onde você tiver, o espaço que você tiver para fazer isso. Prende com fita crepe. Em cima, com o direito para baixo, se tiver direito, né? O tecido liso, como é o algodão, não tem avesso, então qualquer lado. Mas quando tem o direito, a gente põe o direito para baixo e o avesso para cima. E aí, em cima dele, a gente põe a manta, que também tem que ser 2 centímetros maior do que o topo, e sobre ele todinho a gente coloca o topo. A gente pode usar o spray de cola temporária para fazer isso, tá? Para fazer esse sanduíche, que é aquele spray 75 da 3M. É perfeito, é ótimo, é maravilhoso. Mas se não, a gente vai montar um alinhavo, a gente vai montar não, a gente vai fazer um alinhavo prendendo a gente vai montar uma teia de aranha, na verdade, prendendo todo ele. A gente vai fazer, começando aqui do centro, mostra aqui de cima, Bruno, começando aqui do centro, primeiro eu faço em direção às pontas, depois em cruz, sempre começando do centro, e depois nos intervalos. Eu acho até que eu vou virar aqui pra gente ver, olhem só. Então, eu comecei aqui no meio, fui nas pontas, tá? Depois eu fui em cruz e aí nos intervalos. E o intervalo, eu não preciso começar aqui no centro. Eu vou começar aqui, olha, tá? Se eu achar que não é suficiente numa colcha, num trabalho muito grande, eu posso começar ainda mais para cima e fazer nesses intervalos aqui também esse alinhavo, para eu poder ficar com ele bem alinhavadinho. Quanto mais eu alinhavar, melhor ele vai estabilizar e mais fácil vai ser da gente quiltar, quer seja a mão, quer seja a máquina, tá? Se não, a gente pode usar esse alfinetinho e é do mesmo jeito. A gente já vai ver como é que a gente faz com a agulha, mas é do mesmo jeito. Olha, introduz ele aqui, levanta um pouquinho e empurra, ele já sai em cima da colher, tá? E fica mais fácil, olha, nem tira a colher para poder prender, né? Estando preso, você vai colocando também em toda a colcha e aí tá prontinho pra gente quiltar, tá? O alinhavo, ele é feito desse jeito também, ó. Vou fazer começar daqui pra cima, ó. Introduzo, eu estou... não tô raspando porque é minha mesa, eu não tô fazendo com força, mas eu já percebi que eu transpassei, né, as 3 camadas. E aí eu levanto e empurro, olha. É uma jogadinha, ó. Faz isso e aí levanta aqui um pouquinho, ela vai estar presa, não vai vir tudo para cima. Você levanta um pouquinho e empurra, ela sai em cima da colher para você virar e trazer para cima, tá? É só isso. Esse alinhavo não são pontos pequenos, mas não tão grandes também. Digamos, tem uns 2,5 aqui, 2,5 centímetros. Uma linha clara, não faz isso com uma linha colorida, tá? E branquinha ou cru.
e não precisa ser linha reta porque é uma costura que não é permanente, tá? Então pode fazer de qualquer jeito, Então, não como é que precisa tira o ser. alinhavo depois? Você... Puxando, você tira, olha, quando a gente chega aqui no final, a gente nem dá nó. Eu passo algumas vezes no mesmo lugar, olha, sempre com a colher. Eu tô fazendo assim porque meu dedinho tá aqui na frente, mas é sempre usando a colher. Faz umas 2, 3 vezes, corta a linha e já tá preso, tá? Não precisa se preocupar. Aqui eu dei o nozinho, no centro a gente dá nó, tá tudo cheio de nó aqui. Na hora de tirar, é só a gente pegar o nozinho aqui, ó, e puxar, o alinhavo sai facilmente, tá? Quando tiver já quiltado, a gente vai tirando. Né? Isso, é claro, quando tiver já quiltado, tá? E aí tá pronto pra gente quiltar, então. Ah, e faltou mostrar o nosso bastidor, que é esse aqui, olha, é um bastidor reforçado, ele é mais grosso, ele tem uns 3 centímetros aqui, 2,5. Ele é um bastidor mais grosso, o meu tá tão velhinho que já até quebrou aqui, olha. Eu coloquei uma fita crepe pra não machucar a mão, mas dá até pra comprar uma borboletinha pra pôr aqui. Esse meu, gente, acho que tem uns 20 anos já, tanto é que ele já tá bem, eu falo que ele tá com uma pátina natural, porque a gente mexe tanto, né, que acaba ficando nessa tonalidade. E quanto mais velhinho, mais gostoso fica, tá? É um investimento também que a gente faz uma vez só. Ele não tem agora no momento, mas quem quiser pode deixar lá, avise-me quando chegar, né, Bruno? Pode colocar no site, você pode entrar no panoxadrez.com.br e clicar lá e avise-me quando chegar, e aí quando chegar, quando estiver disponível, no bastidor. Esse bastidor é o bastidor, ele tem 45, né, Bruno? E avise-me quando estiver disponível, e aí você recebe o e-mail quando chegar, que não deve demorar muito. Mas não. Qual tá? A sua você vai quiltar no bastidor ou fora? A gente vai... Você vai posturar seu painel no bastidor ou fora? No bastidor. Eu prefiro fazer no bastidor, tá? Mas a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Eu prefiro fazer no bastidor. Já é costume, mas é gostoso fazer à mão também para quem não tem o bastidor, tá? Tem as duas formas. Então, ó, deixa eu já colocar o meu aqui, que eu acho que eu vou precisar soltar um pouquinho mais. Aqui para ele poder entrar lá, né, ó. Soltar mais aqui para ele abrir, ó. Eu deixo ele assim, ó, porque é um jeito de colocar onde a gente não prende muito, deixa ele bem soltinho e a gente vai ver, então, o quilt, ele fica mesmo assim, ó, diferente do bordado, tem que ficar com esse jogo, tá? Mas é tem tanto detalhezinho, tanta coisa que eu quero mostrar que eu vou deixar pro próximo vídeo, tá bom? Fala, Bruno. O quilt box você ficou de mostrar. Ah, é mesmo. Mostra um quilt box, um fascículo do quilt box, não então. Porque o fascículo é físico. Vou mostrar Sim, o fascículo é físico e depois pode ser encadernado, tem capa, tem tudo, tá? Mostra, qual que você escolheu? Deixa eu ver. Esse aqui é do volume 2. Ah, do volume 2? Que é do século 20. Ah, tá. Então esse você conta a história. A história do início do século, né? Um resumo da história, mas tem também a primeira... do cortador, primeiro cortador. Porque cortador. não é algo antigo, é algo muito recente. É recente, o cortador é uma coisa mais moderna, já tem lá as suas décadas, mas ainda é recente. E é isso. E aí você falou do quilt de boneca nessa edição. Esse é o quilt de boneca, que foi a técnica do Crazy, que também tem um monte de história super legal. É muito gostoso, gente. Tem até uns pontinhos de bordado, né? E aí vai todo o material para fazer esse quilt de boneca. E sempre vai algum brindezinho, além do fascículo, riscos e tudo mais, para você deixar o seu trabalho bem igualzinho ao nosso. Uma coisa que a respeito uma parte da historinha, só um detalhezinho da historinha do Crazy, é que sempre tem que ter uma aranha ou uma teia de aranha bordada, não necessariamente aranha, mas muitos têm, mas a teia bordada, porque a teia é uma alusão ao tecer, né, aos tecelões.
Então, a aranha é considerada um bichinho da sorte. Eles até falam que se você tiver uma teia de aranha em casa, não é para você tirar, porque senão você manda a sorte embora. A não ser que ela esteja vazia, né? Mas se ela tiver com a aranha, você deixa ela lá. A teia vazia, né? Aí, mas se não, se ela tiver com a aranha lá, você deixa lá. Não tira não, deixa ela lá, porque ela faz bem, né? Ela come outros bichinhos. E no jardim, então, a gente não tira de jeito nenhum, né, Bruna? A gente já teve algumas, né? E como faz para saber legal. Sobre o Quilting Box? Quilting Box tem o site quiltingbox.com.br, entra lá, se cadastra para receber mais informações, mas lá já está tudo detalhado bem certinho. E os acessórios que você mostrou é no panoxadrez.com.br, tá? Esses acessórios. Fala, Bruno. As aulas, os projetos do Quilt Along é no Quilt Along. É verdade. A gente está aqui falando sobre o Quilt Along, que foi esse trabalho que a gente fez durante o ano todo. Pode se inscrever no quiltalong.com.br, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. E para receber todos eles, você mostrou, Bruno? Não. São blocos lindos que eu escolhi e a gente montou durante o ano todo. No nosso aula anterior a gente fez a assembleia dos blocos, tá? E numa das próximas aulas a gente vai fazer então o quilting dele, tá bom? É isso então, Bruno? Gente, foi um prazer estar aqui, eu amo falar sobre esses assuntos, se eu pudesse ficaria o tempo todo aqui, a noite inteira, agora é noite aqui, tá? Então, mas logo a gente volta então para fazer efetivamente o quilting, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima, se Deus quiser.